E aí, investidor? Bem-vindos ao Trump Tracker. Depois de 5 semanas de escalada, Trump acabou de mudar completamente o jogo e saiu do ultimato de 48 horas para o caos e entrou no projeto chamado de Projeto da Liberdade, uma operação humanitária para retirar navios do Estreito de Hormuz, e os mercados já estão reagindo. Eu me chamo Fabrício Nicolau, sejam bem-vindos ao Trump Tracker e hoje vamos divulgar a virada da geopolítica que pode salvar ou afundar os mercados, ok? Vamos lá então. Bom, a virada vem com a tática de um ultimato ao gesto humanitário lá no Estreito de Hormuz, ok? Vamos dizer e traduzir tudo isso direto ao ponto. Bom, Trump recuperou, mas não chamou de um recuo. Depois de 5 semanas bombardeando o tal do Irã lá no Oriente Médio, ameaçando como caos e posicionando meios furtivos. E Trump postou lá na Truth Social que representa os americanos, tendo discussões muito positivas com o Teherã, ok? E anunciou o Projeto da Liberdade. E a partir desta semana, os Estados Unidos vão começar a escoltar os navios para fora do Estreito de Hormuz, ok? Trump enquadrou isso como um gesto humanitário. E os navios com escassez de alimentos, ok? Certo? Outro ponto importante. A tripulação estão em condições precárias, mas aqui está o primeiro ponto. Bom, ele está testando o Irã de qualquer interferência que será tratada como força, ou seja, narrativa de um agressor. Trump se posiciona como um libertador e os países do mundo todo seguem de olho. Pediram ajuda e ele está sendo o herói. Ele está comprando tempo, ou seja, o porta-voz do Ministério de Relações Exteriores do Irã confirmou que está avaliando a resposta dos Estados Unidos e há uma proposta de 14 pontos. Mas deixou claro, não há negociações, não há acordo de paz e nem negociações nucleares no momento. Traduzindo, Trump está recuando taticamente, sem parecer fraco. E a genialidade ou é uma política de desespero? Bom, o ponto 2 é a resposta do Irã, que propôs os 14 pontos, inclusive ainda sem acordo nuclear. E agora vamos ao outro lado do tabuleiro. O que está acontecendo? O Irã apresentou uma proposta de 14 pontos para encerrar esta guerra lá com o Oriente Médio e os Estados Unidos. Os Estados Unidos estão avaliando, mas tem uma linha vermelha iraniana por aí. Não há negociações nucleares no momento. E esse ponto é bem importante. Isso é gigante, porque toda a retórica de Trump nas últimas semanas foi sobre forçar o Irã e acertar um novo acordo nuclear. E agora, o Irã diz, podemos conversar sobre um possível cessar-fogo? Mas o programa nuclear não está na mesa. Por que isso é importante? Porque Trump não pode vender isso como uma vitória total, e ele queria que seja relacionado ao acordo nuclear. Ou seja, reabertura do Estreito de Hormuz, novo acordo nuclear, Irã segue enfraquecido, o que ele está conseguindo. Ou seja, uma possível reabertura do Estreito de Hormuz, ainda há incerteza. E sem acordo, sem o Irã mantendo a capacidade de enriquecimento para os mercados, isso não é capaz, é um armistício temporário. E o mercado sabe disso, tá? O mercado segue de olho. Os mercados estão reagindo ativos de risco em teste, testando, por exemplo, o petróleo Brent. E como que já os mercados estão lendo isso? Segundo a avaliação da Bloomberg, a valorização dos ativos de risco ao longo dos últimos meses enfrenta mais um teste, ok? À medida que os investidores seguem avaliando as previsões de propostas de um possível cessar-fogo. Traduzindo, vamos resumir aqui, os mercados subiram nas últimas semanas e seguem apostando em uma desescalada global. Agora, precificando será um possível cessar-fogo, que inclusive pode não acontecer? Vamos aos sinais de que está acontecendo no mercado, ou seja, os títulos dos tesouros seguem em alerta. Os operadores estão de olho no refinanciamento do tesouro e nas decisões do Federal Reserve, porque se a inflação cair com o petróleo mais barato, o Fed pode cortar juros. Mas se o cessar-fogo ainda não continuar, o petróleo continua explodindo e a inflação continua voltando. O petróleo no limbo, se o Projeto da Liberdade funcionar, a pressão pode ser baixa e se o Irã interferir, volta o petróleo para cima ali de 110, 120 e 130 dólares o barril. O S&P 500 segue testando suporte na pior semana desde 2022. O mercado quer acreditar em paz, mas qualquer sinal de falha na negociação é queda livre. O problema é se o mercado está precificando paz, enquanto Trump ainda ameaça usar força, ou se houver uma interferência. Isso é uma contradição estrutural. E contradição é igual o que, trader? Volatilidade. E o que Trump realmente quer dizer fazendo essa análise profunda com vocês, tá? Vamos lá então, fica atento aqui comigo. Agora vamos ao que realmente está acontecendo nos bastidores. Trump está jogando um xadrez, ok? É um xadrez de 4D. Quer dizer o quê? Uma pressão sem estar ocultando, né? Sem estar em cima. Ele mantém a ameaça de força, mas ainda oferece saída diplomática. Ou seja, força, isso vai a escolher. Bom, cooperar ou vamos voltar à guerra total? Esse é o ponto de interrogação.
O segundo ponto é a divisão de aliados iranianos. Lembra que o Irã isentou o Iraque das restrições do Estreito de Hormuz? Trump está usando este projeto da liberdade para enfraquecer toda essa coalizão. E os países que dependem do controle vão pressionar o Irã a cooperar com isso. Se a negociação falhar, Trump tem Israel como plano B sem assumir a responsabilidade direta. Isso é brilhante, ou seja, um pouquinho perigoso também. Os dois pontos, né? E o mercado não sabe como vai precificar todos esses movimentos, tá? Os três cenários são cenários de probabilidade. Nesta semana começa estas operações. Os mercados vão reagir forte, então eu já convido você a se inscrever nesse canal, se é novo aqui, se já é inscrito, deixa aquele baita joia e comenta qual cenário você acha mais provável de acontecer. Até o nosso próximo Trump Tracker e negocie de forma inteligente, ok? Um grande abraço a todos e te vejo no nosso próximo Trump Tracker. Cuidado, atenção, juízo aos mercados, ok?